Nós estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o superintendente regional do Ministério do Trabalho, Robson Leite. Robson, em momentos de crise, há uma possibilidade um pouco maior de algum tipo de transgressão das regras trabalhistas, das normas trabalhistas. É o empregador que atrasa o salário, atrasa o pagamento da rescisão, corta a hora extra, tenta não pagar. Ou seja, como é que o Ministério está administrando de sua atuação em momento de crise? A orientação é para, estabelecer uma escalada de controle disso, de multa, ou, na verdade, o Ministério tenta fazer uma mediação nesse momento para evitar, o acirramento desse confronto entre patrões e empregados? Olha, Ricardo, aí são componentes, você traz um elemento importante, até porque eu tenho muito orgulho da equipe de fiscais que trabalham comigo no Ministério. O pouco tempo que eu atuei agora com eles já deu a clareza, né, que a gente tem uma equipe extremamente qualificada, uma equipe competente. Os números do Rio de Janeiro, em valores absolutos, Diogo, são maiores que de São Paulo, em termos de atuação, em termos até de arrecadação, né, porque é uma fonte de arrecadação também. E é uma preocupação nossa. Eu, particularmente, você lembra quando eu fui deputado estadual, né, eu fiz um projeto de lei que eu tentei aprovar e não consegui no Rio de Janeiro, para erradicar o trabalho escravo. Isso é uma preocupação minha. Sim. E é uma atuação firme do Ministério nesse sentido, sim, aqui no Rio de Janeiro também. Sim. Os auditores fiscais têm isso como foco. E é importante, né, essa qualidade, né, até porque isso, inclusive, é uma forma de você ajudar o bom empresário. O empresário que paga, que recolhe corretamente fundo de garantia, que faz todas as suas obrigações, ele é prejudicado pelo mau empresário. Então, a atuação, a fiscalização, e a gente vai fazer uma atuação muito firme, forte, eu conto muito com a parceria da imprensa, da mídia, para dar visibilidade disso, no sentido de você mostrar que a gente está agindo para que os outros empresários, os maus empresários, não continuem. E é uma forma de proteger. Essa é a opinião, inclusive, da área empresarial, da Firjan, dos órgãos que estão aqui, para que a gente continue atuando na defesa, evidentemente, do bom empresário. Robson. Tem um outro elemento, só para concluir, que é importante, que é a política que o Ministério do Trabalho está fazendo, que o governo federal está fazendo, para proteger o emprego, criando instrumentos legais que permitam a manutenção do trabalho, suspensão de contratos de trabalho, para poder enfrentar a crise sem ter essa a crescente onda, né, dos números de desemprego. E, evidentemente, a manutenção da política de valorização do salário mínimo. Que papel o Cine está tendo nesse momento de desemprego? Porque, na verdade, sempre foi ali o mecanismo, o instrumento, de oferta de vagas de trabalho. Na verdade, tinha um papel fundamental, catalisando, todas as forças produtivas na oferta de postos de trabalho. Mas isso, obviamente, nesse momento de crise, foi reduzido. E até que ponto o Cine perdeu, essa capacidade de ser um elemento importante na difusão de postos de trabalho? Essa é a missão do próprio Ministério hoje, né? Os Cines são administrados hoje pelo governo do Estado, mas é um projeto do governo federal, aqui no Rio de Janeiro. E a gente tem hoje assim, a publicação de vagas, a articulação junto à Firjan, as entidades patronais. Eu quero estabelecer no Rio de Janeiro um fórum permanente das centrais sindicais, com essa classe empresarial, para que a gente possa aprofundar o diálogo, enfrentar conjuntamente a crise, é importante, evidentemente com a participação do próprio Ministério Público do Trabalho, a participação dos governos, do governo do Estado, das prefeituras, para que a gente tenha um processo de sinergia para a manutenção, garantia do emprego e a melhoria da qualidade de trabalho também. Isso é um desafio que se coloca para nós, porque eu tenho absoluta convicção que a gente vai passar desse momento. Estamos fazendo uma travessia do deserto, a gente olha muito para o presente, que é normal, mas a gente não pode dizer que o presente simboliza o que foi os avanços que nós tivemos nos últimos anos. A política de valorização do salário mínimo. O Ricardo é um cara tranquilo, assim, do jeitão dele, né? Ele falou, é conciliação, o que é que está sendo feito na conciliação e tal, né? E você não conseguiu colocar, assim, pontos de conciliação. Eu me preocupo muito assim, o governo do Estado, ele tem 3, 4 meses que não está pagando direito. Não são poucos, são 470 mil funcionários. Não, pagar, acho que está pagando, né? Paga com atraso. Paga com um grande atraso. Por exemplo, esse mês pagou dia 12. Dia 12. Era para ter pago antes. Dia 1º, paga, né? mas com atraso. Com atraso. Pagar né? com atraso. O secretário de Fazenda agora já anunciou, disse, olha, quem estiver esperando dinheiro em carnaval pode esquecer.
fevereiro eu vou falar a verdade. Não, sim, tá, fevereiro eu não vou está se pagar. pagando dia 12, o carnaval termina dia 10, obviamente que não. O carnaval, a turma vai... A data que o governador fixou foi dia 12. Dia 12. E, ou seja, ela mostra que há um atraso. E o governo mas inovou. não há falta de pagamento até agora. Mas é um atraso. Servidor, pelo menos. E as prefeituras do Rio de Janeiro também, todas as prefeituras estão atrasando salários. Né? Eu acho que você não entra numa conciliação. Por exemplo, o governador parcelou o 13º em 5 parcelas. Quem não quiser, ele inovou. Quem não quiser, vai lá no banco, pega um empréstimo. Então, isso é inovação, é coisa jabuticaba brasileira. A legislação diz que tem que pagar o salário. Não pode dizer, olha, eu vou te arranjar um empréstimo para você receber o salário e tal. E eu acho que falta uma presença do Estado fazendo a negociação, chamando o governador, chamando os representantes do setor público, chamando os prefeitos, um fórum de prefeitos, e olha, tem que pagar o salário, não dá para não pagar o salário. Hoje tem mais de 50% das prefeituras que estão sem pagar, atrasando, quer dizer, paga, leva até o final do mês e tal. Eu acho que tem um fórum desse que está em aberto e não tem reunião. Assim, Walter, você traz para a gente um elemento importante, e antes de responder, eu queria colocar 3 pontos que são fundamentais. Primeiro que assim, a superintendência é vinculada ao governo federal. Então, as responsabilidades que a gente tem, evidentemente, do Ministério do Trabalho, eu estou entendendo a sua pergunta, eu quero entrar nela, mas para que o telespectador não ache que a superintendência é vinculada ao governo do Estado. Até porque não quero responder pelo governo do Estado, responda ao governador, responda aos secretários, é claro, mas eu quero entrar no assunto do trabalho. Assumir agora, o segundo ponto, dia 28, com a missão de resolver alguns embrólios da área de gestão para que a gente possa dar acesso a esses serviços. E o terceiro ponto, aí já entrando na questão, é papel nosso, sim, estar construindo fóruns de mediação com relação a esses problemas, para que a gente encontre conjuntamente a solução. Isso inclui a própria Petrobras, inclui problemas que você tem com terceirizados da Petrobras que não estão pagando salário, né? E aí você tem o sindicato patronal e tem o sindicato funcional, tem que se encontrar uma solução para isso. Nós temos a política do Ministério, né? Nós temos as políticas do governo federal sendo disponibilizadas para isso, né? A política de proteção ao emprego, eu sou entusiasta disso porque acho que a gente pode, nesse momento de crise, fazer ações muito pontuais, específicas, para garantir o emprego no Rio de Janeiro, que é a situação grave, como você coloca, né? Lembrando sempre que a crise que está hoje no Brasil não é uma crise do Brasil, ela está no Brasil, mas ela vem uma crise que vem de fora. Olha a situação da China, né? A situação da Europa hoje, é uma crise internacional, sem contar o que nós falamos do próprio a questão do barril do petróleo, mas eu quero insistir aqui, nós vamos fazer uma travessia no deserto. O ano de 2016 vai ser um ano difícil. Eu gosto de desafio. Eu estou encarando isso de frente porque eu acho que através da gestão, através da aplicação dessas políticas, a gente vai sair muito exitoso e bem preparado para ter um 2017 melhor, muito melhor. Sobretudo das possibilidades que vêm no futuro advindos da própria exploração do petróleo no Rio de Janeiro, sobre o marco legal novo. Eu acho que a gente vai sair ganhando nesse processo. Porque Resende ali houve muitas demissões 15 mil montadoras, nas montadoras da região. A CSN, Volta Redonda, CSN 8 também. mil demissões. Nós estamos daquela estabelecendo... região sul. Agora, Robson, uma pergunta política que eu queria fazer a você. Durante o período, digamos, que houve farta oferta de empregos no Brasil, ou seja, em que se colhia louros assim, absolutamente atraentes, sensacionais, quem administrou o Ministério do Trabalho foi o PDT. No momento em que há uma crise aguda, no momento em que fala-se em desemprego, o PT assume a tarefa de administrar o Ministério do Trabalho. Foi um abacaxi colocado na mão do PT, Robson? Olha, eu acho que foi a coincidência, né? Foi a coincidência do momento político, né? O PDT é um aliado importante, tem um ministério estratégico hoje no governo, que é o Ministério das Comunicações, e coube a nós, evidentemente, encarar essa situação. É um fato, né? Realmente, o PDT surfou na onda, que é uma onda que nós nos orgulhamos muito. O ex-ministro Lupe esteve nesse programa aqui como ministro do Trabalho, anunciando números fantásticos à época do números presidente reais, Lula. né? E, obviamente, que vinculando esse resultado à atuação do PDT, quer dizer, ou seja, e agora, no momento que a crise está no seu momento mais agudo, na hora que a crise se apresenta de forma mais aguda, cabe ao PT administrar o Ministério do Trabalho. Né? Foi uma coincidência, mas assim, é importante dizer, primeiro o PDT é um grande aliado, né? Na composição do governo, na execução das políticas, e vai fazer um papel importantíssimo no Ministério das Comunicações. Agora, é claro que a gente encara uma situação extremamente delicada, mas com uma perspectiva de futuro muito boa, né? Eu quero insistir nisso, porque apesar da crise que a gente vive hoje,
número de desemprego alto, mas é um número de desemprego alto, se você comparar com o que está acontecendo internacionalmente, o Brasil vive uma situação até melhor do que alguns países da Europa. Né? A taxa de desemprego da Espanha, você tem 1 em cada 4 pessoas em idade economicamente ativa desempregada, 25%. Nós não vamos chegar nem perto disso. Olha a Grécia, imagina, as nossas reservas cambiais não dão uma solidez econômica muito grande para conseguir retomar o desenvolvimento, e muito disso é fruto dos 12 anos do PT no governo. Nós temos condições, nós temos gordura para queimar, aplicando essas políticas em função desses avanços que nós tivemos no período... Posso deixar uma pergunta no ar? Pode deixar então. Você acha que a mudança de ministro da Fazenda melhora esse quadro? Você responde logo após o nosso intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.